Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam muito bem como sempre. Vamos falar sobre algo fundamental na vida de qualquer investidor, que é a capacidade de identificar empresas mais arriscadas, tomar cuidado com esse tipo de ação. A gente tem os múltiplos de valuation, P sobre L, PVP, V/EBITDA, dividend yield. A maioria dos investidores, principalmente os iniciantes, olha para isso. Vê lá um PVP baixo, um dividend yield alto, porra, achei aqui a melhor ação do mundo, vou investir. Aí depois você tem os indicadores fundamentalistas mais citados, mais conhecidos. A pessoa quer fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada, ela vai para as margens, rentabilidade. Olha o ROIC da empresa, EV/EBITDA, dívida líquida sobre EBITDA, perdão. Então ela dá uma analisada mais aprofundada, mas tem também os indicadores, outros indicadores e outras informações ali que pouca gente olha, pouca gente sabe que existe e mesmo quem sabe já se deparou com esses termos, acaba não sabendo interpretar. E conhecimento é uma das principais ferramentas para o sucesso nos investimentos. Conhecimento é um dos principais indicadores da sua capacidade de fazer bons investimentos. Tanto conhecimento quanto a vontade de estar sempre aprendendo algo novo. Isso é um bom indicador. E por falar em indicador, o like também é um indicador de que você é brabo, é um investidor muito bom e que gosta desse tipo de conteúdo, que esse tipo de conteúdo está agradando vocês. Hoje eu queria passar para vocês, sem mais delongas aqui, um indicador relacionado ao capital de giro da empresa, o índice de liquidez corrente, que é obtido pela divisão do ativo circulante pelo passivo circulante. Vamos olhar aqui na VEG quanto é que está valendo esse indicador. O índice de liquidez corrente é ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Aqui na VEG ele está em mais ou menos 1,89. Esse índice ele representa quanto que a empresa tem de ativo circulante para cada R$ 1 de passivo circulante que ela tem para honrar. E passivo, vocês já sabem, passivo é dívida. Então esse indicador ele mostra quanto a empresa tem de bens e direitos a receber e se isso vai ser o suficiente para ela pagar ou não os boletos que vão chegar, que estão chegando. Então, quanto maior for o índice de liquidez corrente, mais conforto financeiro a empresa tem. Então, imagina você considerando a janela de um mês. Qual que é o seu ativo circulante? A sua renda, o seu salário, quanto que você ganha. E o seu passivo circulante são as contas, né? Aluguel, conta de luz, água, telefone, cartão de crédito, tudo que está chegando de boleto para você pagar. Então, se você pega e soma todos esses boletos, isso ultrapassa o que você recebe de aluguel, você vai ter que ou dar um calotezinho em alguém ali, ou pegar um empréstimozinho, entrar no cheque especial, no rotativo do cartão, essas coisas. Então, nas empresas é um pouquinho diferente, a gente leva em conta o prazo de 12 meses para considerar ativo circulante, passivo circulante, mas a lógica é essa. E aí, quanto maior o índice de liquidez corrente, melhor, que a empresa ela tem mais ativo circulante disponível para cumprir as suas obrigações financeiras. Então, se a gente olhar aqui uma empresa boa e saudável como a VEG, a gente vê que o índice de liquidez corrente dela é de mais ou menos 1,89. Então, ela tem mais ativo circulante do que passivo circulante, então bastante saudável. E analisando o histórico, você percebe que a VEG ela tem crescimento de lucros. Os lucros da empresa, os resultados da empresa vêm crescendo. Olha aqui, ó, que baita crescimento de receita nos últimos 10 anos. Crescimento de lucro também. Se a gente tira a receita aqui para você ver só o lucro, você vê que realmente a empresa vem crescendo o seu lucro. Então, não é um problema para a VEG contas a pagar. Ela tem lucro, tem crescimento de lucro, é uma empresa rentável, reinveste o seu lucro a uma taxa muito boa. Agora, olhando aqui uma empresa talvez não tão saudável como a Oi BR3, a Oi, muita gente conhece, qual que seria ali o índice de liquidez corrente da Oi? Nesse momento, o índice de liquidez corrente da Oi é de 0,85. Já foi melhor. Ela fez ali, levantou capital, emitiu dívida, fez emissão de ações, já fez tudo que é coisa, mas hoje você vê que a situação da empresa em termos de liquidez não é boa. Ela tem mais passivo vencendo nos próximos 12 meses,
do que ativo circulante, para poder honrar com isso daí. Quando a gente observa o histórico de resultados, aí é que a coisa fica mais complicada ainda. Lucro líquido a Oi não tem já há um bom tempo. Ela vinha ali de 2014 no prejuízo, em 2018 teve um lucro. Isso aqui não foi por conta da operação da empresa, isso tem a ver com outros fatores que eu já expliquei em outros vídeos aqui, mas 2019 prejuízo, 2020 prejuízo, 2021 prejuízo, 2022 prejuízo, só prejuízo atrás de prejuízo e a cotação desabando por conta disso. Outra coisa interessante, patrimônio da Oi. Quando você vê esse patrimônio negativo, patrimônio líquido negativo, isso significa que o passivo da empresa é realmente muito grande. E como você tem de um lado, no balanço patrimonial, os ativos e do outro lado, os passivos e o patrimônio líquido, se o passivo é muito grande, muito maior do que o ativo que a empresa tem à sua disposição, o patrimônio líquido acaba ficando negativo para fazer essa conta fechar. O patrimônio líquido da Oi é negativo e quando você compra uma ação, do ponto de vista contábil, obviamente, você está comprando um pedacinho do patrimônio líquido da empresa. É claro, isso pode mudar. O que faria esse patrimônio líquido deixar de ser negativo e voltar a ser positivo? A empresa dar lucro, que ao que parece não é muito simples dessa maré virar, até porque despesas financeiras, tudo isso já está batendo muito no resultado da Oi. Resultado operacional também vem ruim, então mesmo se você não considerar os juros da dívida, os impostos, a empresa operacionalmente também não vem muito bem, basta a gente olhar aqui a margem EBIT ruim, então nem resultado operacional ela está tendo para poder conseguir reverter isso daí, muito difícil. Então, se você compra um pedacinho do patrimônio líquido quando você compra uma ação, você está pagando aqui, no caso da Oi, R$1,03, pagando por algo que tem valor negativo, teoricamente, entre aspas. Então, o valor de mercado da empresa é de 700 milhões de reais e o patrimônio líquido é de 23,14 bilhões negativos. Então, uma empresa que se você quiser comprar a Oi inteira, agora você vai pagar 708 milhões por algo, né, que vale 23 bilhões de negativo. É claro, isso contabilmente falando, galera. A Oi pode se recuperar? Pode. Como ela vai fazer isso? Não faço ideia, não é um problema que eu gostaria que fosse meu. Vamos continuar aqui analisando, que eu tenho duas empresas para a gente comparar aqui de outro setor. Via Varejo, uma empresa de varejo, como o próprio nome já diz, via 3, qual que é o índice de liquidez corrente da empresa? 0,8 vezes. Então, não é uma empresa realmente saudável. Você vê que essa alta dos juros prejudica realmente, porque a liquidez corrente de via varejo era acima de 1, caiu ali para 0,99 e vem caindo e hoje 0,8 vezes. Se a empresa não começar a vender, a lucrar mais, isso pode se tornar um problema. Ela pode realmente começar a enfrentar dificuldades financeiras, precisar vender alguns ativos para pagar suas contas ou tomar empréstimo, tudo isso é dificuldade. Quando a gente compara uma empresa de varejo, como é a Via Varejo, com uma concorrente dela, a maior concorrente aqui no Brasil, Magazine Luiza, você percebe que Magazine Luiza ela tem um índice de liquidez corrente muito melhor, ou seja, ela tem muito mais fôlego financeiro do que a Via Varejo. E mesmo assim você vê lá a dona Magalu lá, Trajano, o tempo todo lá falando, baixa essa Selic, pelo amor de Deus, gente, vamos fazer uma baixa assinada para baixar a taxa de juros, porque isso realmente é ruim para empresas de varejo. Se a justificativa que ela utiliza faz sentido ou não, isso a gente deixa para outro vídeo, mas que realmente impacta e quem é dono de empresa de varejo deveria estar preocupado, isso não tenha dúvida. Outra empresa aqui, varejo de vestuário, Renner. Com todas as dificuldades para o varejo nesse momento, a Renner tem um índice de liquidez corrente de 1,75. É muito melhor do que Via Varejo, muito melhor do que a Oi. É uma empresa que mesmo com todas essas dificuldades continua dando lucro operacional, continua tendo lucro líquido, continua sendo uma empresa rentável, por mais que a rentabilidade tenha diminuído nos últimos anos, principalmente por conta da pandemia, mas a empresa continua sendo rentável, as ações sofrendo por causa disso, mas a empresa
Continua lucrativa, inclusive 2022, um lucro líquido recorde, se você for ver. Então, quando empresas estão enfrentando dificuldades no setor e você vê uma empresa que consegue ter lucro recorde no ano, isso pode ser um sinal de vantagem competitiva da empresa. Arezo, por exemplo, qual que é o índice de liquidez corrente da Arezo? Também é bom, 1,69. Também é uma empresa com boa rentabilidade. A rentabilidade caiu muito na pandemia para todas elas, vem caindo também principalmente por conta da taxa de juros, mas é uma empresa muito mais saudável do que Via Varejo, do que a Oi que a gente viu aqui, mas já que a gente quer comparar com empresas do mesmo setor, vamos pegar aqui Marisa. As ações da Marisa nos últimos anos caindo pra caramba. Só cai isso daqui. Há prejuízo atrás de prejuízo. A empresa também não sabe o que é lucro. Já faz muito tempo no checklist do investidor buy and hold, não passa em praticamente nada dividendo. Meu Deus do céu, nem cheiro você vai ver dividendo. O acionista da Marisa tá vendo nos últimos anos. Olha aqui, comparação de desempenho com o Ibovespa nos últimos 5 anos, caindo pra caramba nos últimos 10 anos, misericórdia, dá até pena. Mas liquidez corrente, 0,99. É até razoável, você vê que vem caindo bastante, a empresa vem destruindo valor, isso é verdade. Mas a liquidez corrente nem é tão ruim, mas eu já vou falar sobre isso. A gente precisa ficar atento a outras coisas. É uma curva de aprendizado, esse negócio de analisar indicadores de ações. Mas olha aqui o resultado da empresa, como eu disse, lucro líquido caindo pra caramba, a receita meio que se mantendo estável, mas o lucro desabando. A liquidez corrente, como eu falei, é você pegar o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Isso precisa ser maior que 1. Só que tem uma pegadinha nas empresas de varejo. Se você for ver aqui no caso da Marisa, eu abri aqui o balanço patrimonial dela, boa parte disso está em estoques. Então você pega 1,4 bi, é o que ela tem de total de ativo circulante. Total de passivo circulante, 1,4 bi também. Então você divide um pelo outro, dá praticamente 1. Só que boa parte desse ativo é estoque. Estoque só vira dinheiro se vender. Se não vender, não vira. Está precificado com base em quê esse estoque? E se a empresa queimar esse estoque, botar lá com 50% de desconto? Ninguém sabe. Se a coleção for ruim, não encaixou, encalhou, não vende, nunca mais. Estoque é um negócio que você tem que ficar de olho. Por isso que a gente tem que analisar tanto a liquidez corrente, no caso de empresas de varejo que tem muito em estoque, precisa ser um pouco acima de 1, precisa ser às vezes acima de 1,5 para realmente fazer sentido. Ou então você olha a liquidez seca, o índice de liquidez seca, que avalia se ela consegue pagar as suas obrigações no curto prazo sem considerar o estoque. Esse é um fator que diferencia muito na análise ali, quando você olha a liquidez seca ao invés da liquidez corrente. Então mostra quanto que um negócio consegue viver, sobreviver, mesmo que ele não venda. Mais uma vez, a importância de você analisar caso a caso. Uma empresa muito saudável financeiramente é a Ambev. Se você olha aqui a Ambev tem caixa pra caramba. Quanto que a Ambev tem em caixa hoje, em disponibilidades? Basta a gente olhar que a dívida líquida dela é negativa, e ela tem 12,5 bilhões de reais de disponibilidade, um valor de mercado absurdamente alto, 235 bilhões, uma das empresas mais valiosas da Bolsa de Valores brasileira, se a gente falar de valor de mercado. Ativo circulante, 35 bi, passivo circulante, praticamente a mesma coisa. Por que eu falo praticamente a mesma coisa? Porque se a gente olhar aqui, o índice de liquidez corrente dela é de 0,99. Então, você olha aqui, porra, é igual da Marisa. Então, Ambev e Marisa, o mesmo risco. Não. Tem nada a ver. A Ambev, ela pode se dar a esse luxo, ela faz isso, inclusive, propositalmente. Como eu falei, esse é um indicador que tem a ver com capital de giro. Por quê? Porque ela tem um ciclo financeiro diferente devido ao poder de barganha que ela tem com fornecedores e com clientes. A Ambev, para vocês terem uma ideia, o grosso ali da matéria-prima, ela consegue comprar dos seus fornecedores a prazo. Daí ela produz a cerveja, no caso, vende, recebe para depois pagar. Então esse ciclo financeiro que ela consegue, devido a essa vantagem competitiva que ela tem, esse poder de barganha, permite também que ela tenha essa liquidez corrente mais reduzida, que ela vai sempre levando na maciota, na manha ali, que você vê que a média é 1.
Ela faz. Isso aqui não é sorte, não é o acaso. A empresa ela consegue fazer essa gestão até mesmo por causa do custo de oportunidade de deixar esse dinheiro parado sem necessidade. Mas sem dúvida nenhuma, o índice de liquidez corrente é um indicador que te ajuda a identificar empresas mais arriscadas. Você tomar cuidado com as ações, fica ligado para você selecionar empresas sólidas, com potencial de crescimento, beleza? Então esse aqui foi mais um vídeo que eu trouxe com esse intuito. Se você gostou do vídeo, aprendeu alguma coisa nova, não se esqueça de deixar o like, compartilhe esse vídeo também com outros investidores, com outras pessoas que vocês sabem que têm interesse. Aqui no canal a gente está sempre tentando buscar trazer conteúdos novos que possam realmente, de fato, agregar valor na sua jornada como investidor, para você aprender. Por isso, também não deixe de se inscrever se você ainda não está inscrito, ativa essas notificações para você não perder os próximos vídeos. Galera que está mandando as carteiras para eu analisar aqui nos próximos vídeos, pô, pessoal, tô feliz pra caramba e tô gostando muito do que vocês estão fazendo. Tem muita gente que está investindo já há muito tempo, há bastante tempo, com muita disciplina, muito iniciante também, com a cabeça muito bacana nos investimentos. Estou gostando de ver. Se você quer que eu analise a sua carteira aqui em algum dos vídeos do canal também, me manda via direct no Instagram que a gente troca ideia. Se tem dúvida, sugestão, indagação, reclamação, xingamento, deixa aqui nos comentários também. Tô sempre de olho nas interações da galera que quer trazer novos assuntos. E os assuntos que vocês deixam aqui nos comentários me interessam muito. Eu agradeço por vocês terem acompanhado esse vídeo até o fim. Quem ficou até o fim, comenta a hashtag até o final aqui embaixo, que eu te espero ver novamente nos próximos conteúdos. Até lá. Bons investimentos, sucesso na sua jornada financeira. Um abraço, tamo junto, valeu!